E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar agora e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, né? Principalmente notícias do Cruzeiro, atualizadas diariamente, mas tem estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos. E o melhor de tudo é que o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixar tá aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Marcos Vinícius. Por que quando o Cruzeiro está ganhando o time recua tanto? Isso é mando do técnico? Marcos, obrigado pela pergunta. O técnico Moza recentemente foi perguntado sobre isso numa entrevista, né? E falou que não é uma orientação dele, que normalmente quando o Cruzeiro recua, quando está à frente do marcador, tem mais a ver com uma imposição de jogo colocada pelo adversário. Isso foi na coletiva após aquele empate em 3x3 com o Guarani. Eu tô gravando esse vídeo antes do jogo contra o Botafogo, então eu não sei o que é que vai acontecer nessa partida especificamente. Mas esse problema que a gente tem enfrentado com o Cruzeiro não é de hoje, né? Na época de Mano Menezes isso era muito latente, e eu lembro que até no período do Marcelo Oliveira, quando o Cruzeiro tinha um bom time, conseguiu títulos ali, a gente muitas vezes reclamava dessa característica, do time ser muito bom, mas em diversos momentos, quando poderia ir pra cima para tentar matar o jogo, acabava recuando e algumas vezes era castigado por isso. Acho que eu nunca vou esquecer de um dos jogos que mais me fez raiva na vida, que foi um empate contra o Defensor no Mineirão, que ficou 2x2, o Cruzeiro abre 2x0, toma um empate no final. Isso foi em 2014, né? O Arrascaeta inclusive jogava no clube uruguaio e foi um jogo ali importante para motivar o Cruzeiro a buscá-lo na temporada seguinte. Mas esse não é um problema recente e vários clubes enfrentam, só que a gente, como torce pro Cruzeiro, normalmente só fala dele. E eu acho que é um problema estrutural do futebol brasileiro que acaba já vindo enraizado até na cabeça dos jogadores, né? Como a gente nas últimas décadas se acostumou a ver os principais técnicos do Brasil jogando um futebol retranqueiro, a gente acabou desenvolvendo essa teoria, né, de que quando você tá à frente do placar, você tem que segurar o resultado a qualquer custo, não importa tanto buscar um segundo, um terceiro gol. E eu falei desses principais técnicos brasileiros porque quais foram os técnicos mais vencedores do nosso futebol nas últimas décadas, né? A gente teve o Muricy Ramalho fazendo ótimos trabalhos no São Paulo principalmente, mas ganhou também com o Fluminense, salvo engano, né? A gente teve o Tite, a gente teve o Mano Menezes, o Mano não ganhou o Brasileiro da Série A, mas ganhou alguns títulos, passou pela seleção. Então esses caras todos têm uma escola bem defensiva. E eu não sei até que ponto o futebol brasileiro vai conseguir subverter essa lógica aí nos próximos anos. Talvez a passagem do Jorge Jesus, né, naquele Flamengo que foi muito bem em 2019, possa mudar alguma coisa nesse sentido, mas acabou sendo um exemplo isolado, né, que o próprio Rogério Ceni, que tá lá treinando o Flamengo, pelo menos enquanto eu faço esse vídeo ainda tá, é um cara que mostrou ideias de que poderia fazer um futebol mais propositivo, mais ofensivo, e até agora tem sido aí meio oscilante, né, tem alguns bons momentos, ganhou até o Campeonato Brasileiro, mas até com um pouco de sorte, né, porque o Internacional na reta final ali vacilou demais, não conseguindo ganhar aquela partida contra o Sport e até o jogo da última rodada também. Mas voltando aqui pro caso do Cruzeiro especificamente, cara, não me parece de fato que seja culpa do Mozart, tá? É toda uma estrutura do futebol brasileiro que leva a isso, né? E acaba que naturalmente os jogadores têm essa postura. Como que isso pode ser mudado? Eu imagino que com uma mentalidade de jogo, com treinamento também, coisa que o Cruzeiro nesse momento não tem tempo, né? E talvez até você tentando assimilar isso na categoria de base, para que você forme jogadores que tenham um jeito um pouco diferente de enxergar o jogo. Mas até que ponto isso vai dar certo? Até que ponto o Cruzeiro vai aproveitar os jogadores da base? Aí convenhamos que é muito difícil saber, porque o Cruzeiro não tem planejamento futebolístico nenhum. O Lucas de Paula pergunta: na sua opinião, o Marcelo Moreno vai ser um jogador útil para o Cruzeiro com esse novo treinador? Lucas, obrigado pela pergunta. Pelo que o Mozart falou em algumas oportunidades, sempre que foi perguntado sobre esse jogador, ele disse que conta com o Marcelo Moreno e que ele é uma peça importante nos planos, sim, tá? Então eu acho que o Marcelo Moreno vai ter a oportunidade. Agora, se ele vai se provar um jogador útil para o time ou não, aí depende um pouco mais dele do que de qualquer
qualquer outro fator. Porque se a gente falar que o Marcelo Moreno não conseguiu jogar bem pelo Cruzeiro desde que voltou em 2020 por culpa de algum técnico, a gente vai estar mentindo. O Marcelo Moreno não foi bem com o Adilson, não foi bem com o Enderson, não foi bem com o Filipão, não foi bem com o Felipe Conceição, e agora a gente vai ver como será o desempenho dele com o Moza, tá? Mas eu até achei muito engraçado, eu acompanho alguns podcasts aí que falam do Cruzeiro, e um dos que eu ouço sempre é o podcast que o pessoal da Globo faz, né? O Rogério Correia, o Jaime Júnior, o Henrique Fernandes comenta bastante, até a própria Fernanda, né? Que tem um canal aqui no YouTube também, a Fernanda Hermesdorf participa lá, e eu achei muito interessante que o Jaime Júnior falou que conversou com o Marcelo Moreno, e que o Marcelo Moreno disse que o problema é que a bola não está chegando com qualidade para ele, o que eu concordo, realmente a bola chega meio truncada para qualquer atacante do Cruzeiro que jogue, porque a gente não tem a melhor qualidade do mundo para criar jogadas. Só que o Jaime Júnior cita lá, né, que o Marcelo Moreno falou que se chegarem 2, 3 bolas para ele finalizar de forma clara por jogo, ele vai fazer gol. Aí, irmão, eu acho que a gente já entrou num terreno de louco. Não existe nenhum nível competitivo em que um atacante vai ter 2 ou 3 finalizações claras de gol por partida. Se você pegar o Lewandowski no Bayern de Munique, ele tem que criar oportunidades, ele tem que movimentar, não existe isso do time jogar em função dele para que ele faça os gols. Ah, Emerson, mas na Bolívia a seleção joga em função do Marcelo Moreno, que o time da Bolívia é muito ruim, mas é muito ruim. Então se o Moreno não fizer gol, provavelmente nenhum outro jogador vai fazer. E eu sei que você está pensando, mas o Cruzeiro também é muito ruim, mas o Cruzeiro tem mais material humano e tem mais qualidade técnica que a seleção boliviana, sim, tá? E a gente está falando de um clube grande que é tratado como protagonista na Série B, por mais que talvez nem mereça esse status atualmente, e de uma seleção que provavelmente é a pior seleção sul-americana nos últimos anos. Teve uma geração muito boa na década de 90, até jogou Copa do Mundo, né? Mas a seleção boliviana tem muita dificuldade para formar jogadores e para ter times fortes. Então a gente tem que aprender a colocar em contexto. Não é porque a Bolívia joga em função do Moreno e de vez em quando dá certo, porque se você pegar a carreira toda do Moreno pela seleção, ele não tem nem 30 gols pela Bolívia, e isso não é um demérito para ele, tá? Inclusive o Moreno é o maior artilheiro da história da seleção boliviana. É um jogador que merece muito crédito por isso. Só que a gente achar que o Marcelo Moreno vai resolver, não vai, gente. Ele não é um super craque de bola. Aquele Moreno de 2014, que para mim foi o que mais jogou bola pelo Cruzeiro, se ele conseguir fazer um pouquinho daquilo, ele vai ser útil. E aquele Marcelo Moreno, ele jogava pro time. Ele dava algumas assistências, ele brigava muito na saída de bola. Talvez ele não consiga fazer tanto isso hoje pelo aspecto físico, a idade avançada, mas eu não vou entrar nesse papo de maluco de defender que o time todo tem que jogar em função do Moreno, até porque ele perdeu diversas chances de gol desde que retornou ao Cruzeiro. Ele também tem que melhorar e ele tem que fazer coisa melhor com a camisa do Cruzeiro, tá? Gosto muito do Marcelo Moreno, torço demais para que ele deslanche, mas culpar o resto do mundo e tirar a culpa dele por esse mau momento é mentira. O Marcionílio Barroso pergunta: acha que o Bruno José vai ser vendido na janela do meio do ano? Para mim é o melhor jogador do Cruzeiro no momento. Marcionílio, obrigado pela pergunta. Eu sei que você fez esse questionamento antes dessa recente má fase do Bruno José e nas últimas partidas, né? Quando ele de fato vinha sendo ali o melhor jogador do Cruzeiro na parte ofensiva. Não que tenha alguém muito melhor que ele, mas ele realmente teve uma queda nos últimos jogos. E eu te digo que o único fator que vai pesar para o Bruno José ser vendido ou não no meio aí do ano é se vai ter proposta ou não. Qualquer jogador do Cruzeiro que tiver uma proposta nesse momento vai ser vendido, isso para mim está muito claro, por causa da péssima situação financeira do Cruzeiro, as dívidas se amontoando, problemas na FIFA. Então, se tiver proposta, sim, ele vai ser vendido. Agora, quando a gente olha para o desempenho dele em campo, eu não acho que esteja aí com uma grande probabilidade do Bruno José ser negociado, tá? Porque ainda que ele seja um jogador importante para o time, ele é um cara que faz muito poucos gols, que dá poucas assistências, ele não consegue ser tão produtivo, né, efetivamente para o time, quanto o volume de jogo que ele cria. É um jogador que se dedica muito, que corre, que tenta a todo instante, mas o acerto não é dos maiores. Mas se a gente quiser escalonar entre todos os jogadores do elenco do Cruzeiro, quais que têm a maior probabilidade de serem negociados aí para o mercado europeu? Eu acho que o Bruno José é um que tem chance, o Ayrton tem alguma chance, por mais que também não seja um jogador brilhante, o Adriano, o Paulo
Paulo, o zagueiro, o lateral esquerdo Matheus Pereira. E por que esses jogadores são interessantes para um mercado exterior? Porque são jogadores jovens, jogadores que têm um potencial de evolução. Ou será que alguém está achando que o Cruzeiro vai vender um Sobis, um Fábio, um Felipe Augusto, um Marcelo Moreno ou qualquer coisa desse tipo? Infelizmente não é o caso, tá? É muito difícil conseguir negociar esse tipo de atleta. Então eu acredito que o Bruno José é um jogador que tem potencial, eu acho que ele é bom sim, ele pode melhorar bastante a serviço do Cruzeiro e pode até alcançar o futebol europeu um dia sim, porque ele ainda é bem jovem para isso, mas ele precisa ser mais efetivo. O Gustavo Soares pergunta: por que os caras simplesmente não treinam cobranças de falta? Será que o desgaste físico nesse tipo de treinamento é tão grande? Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu não tenho nenhuma especialização para falar sobre isso, né? Convenhamos que só fisiologistas aí da área esportiva realmente que podem falar sobre isso. E pelo que eu pesquisei, boa parte desses profissionais realmente não recomendam a repetição do movimento, né? As cobranças de falta que eram treinadas exaustivamente no futebol de alguns anos atrás. E é claro que isso impacta no baixo número de gols que a gente faz em cobranças de falta direta, por exemplo, né? O Cruzeiro marca pouquíssimos gols assim, a gente até conseguiu alguns gols de escanteio aí nessa Série B, mas convenhamos que quando a gente compara com o número de escanteios que a gente cobra e o número que são devidamente convertidos, ou que são gols, ou que pelo menos chegam a algum jogador do nosso time, né? O aproveitamento é muito baixo. Quem não morre de raiva com aquela cobrança de escanteio no primeiro pau baixinha que a zaga tira facilmente? Então a minha opinião leiga é que sim, os jogadores deveriam dedicar mais tempo treinando esse tipo de cobrança, só que a gente não pode achar que é tudo assim tão simples, né? Porque quando você ganha de um lado, você naturalmente vai perder do outro. Isso certamente aumentaria o risco de lesões, e tem um aspecto que quase ninguém considera, é que o futebol hoje ele é muito mais intenso e muito mais corrido do que era, por exemplo, na década de 90. E convenhamos que décadas de 80, década de 90, a gente tinha excepcionais cobradores de falta, né? Saía muito gol desse tipo no futebol brasileiro, que era muito mais técnico, mas era também muito mais lento. O jogador corria muito menos. Hoje o cara se desgasta muito mais, eu diria que pensa menos e que o gesto técnico também é muito pior porque se treina pouco. E o calendário na década de 90 já era caótico como é hoje, né? Mas a própria intensidade da partida fazia com que os jogadores tivessem a possibilidade de treinar um pouco mais. Então, na minha opinião, alguns jogadores deveriam sim se dedicar um pouco mais, mas a gente é leigo, a gente é torcedor, a gente tem a nossa profissão, a gente sabe o que a gente quer ver no time, mas a gente não entende até que ponto isso poderia gerar outros problemas. O ESC17 pergunta: na sua opinião, por que grande parte da torcida do Cruzeiro não reconhece Marcelo Ramos, Ricardinho, entre outros grandes nomes da nossa história como ídolos? ESC, obrigado pela pergunta. Eu acho que todo cruzeirense que assistiu jogando Marcelo Ramos, Ricardinho, Dida, esses grandes caras ali da década de 90, trata eles como ídolo. Eu não conheço nenhum cruzeirense que viveu os anos 90 enquanto torcedor e que não considere esses caras ídolos da história do clube, tá? Simplesmente porque não tem questionamento, são caras que foram essenciais em conquista de Libertadores, de Copa do Brasil, fizeram muita coisa pelo Cruzeiro. Só que a gente tem que lembrar que esses caras jogaram no Cruzeiro nos anos 90 até início dos anos 2000, a gente já tá em 2021. Então, por exemplo, um torcedor do Cruzeiro hoje que tenha 25 anos, ele nasceu em 96, então quando ele começou a ver alguma coisa de futebol no início ali dos anos 2000, esse camarada não viu praticamente nada de Ricardinho, de Marcelo Ramos. Quando ele passou a entender um pouco mais o futebol, ele já não viu essa era, ele pegou de Alex pra frente. Então eu acho que tem a ver com isso, cara, é uma questão de que o tempo passa. Eu, por exemplo, que nasci em 89, eu não tenho grandes lembranças do Cruzeiro bicampeão da Supercopa, por exemplo, porque eu era muito pequeno, então eu não vi. Eu conheço alguma coisa do Cruzeiro a partir ali de 95, 96, o time que chega na semi do Brasileiro em 95, depois em 96 ganha a Copa do Brasil, é daí pra frente. E é claro que a internet nos permite pesquisar muita coisa, conhecer a história do Cruzeiro, desde a fundação, desde a época do Palestra, todos que foram importantes para o Cruzeiro ser o tamanho que é hoje, né? Por mais que sigam aí tentando destruir o clube. Mas nunca vai ser a mesma coisa, porque a gente não viveu aquilo ali. Então, para um torcedor do Cruzeiro mais jovem hoje, ele respeita o Ricardinho, o Marcelo Ramos, para ficar nos nomes que você citou, mas ele não viveu aquilo. Ele não viu o Ricardinho mandar uma cacetada da entrada da área e meter um golaço. Ele não viu o Marcelo Ramos fazer aquele monte de gol que fazia contra o Atlético e contra todo mundo, né? O Marcelo Ramos é um cara que perdia muito gol, isso é uma coisa que muita gente não lembra hoje, mas é um atacante que errava muito gol também, mas metia muito gol, tanto que é um dos maiores da nossa história nesse quesito. Então essa sensação que você tem que esses caras
caras não são colocados aí na prateleira de grandes ídolos, tem mais a ver com o fato de que provavelmente os torcedores que você vê falando isso são muito jovens e não vivenciaram a época, tá? Porque quem viu Marcelo, Ricardinho, eu tenho certeza que tem um carinho muito grande por eles, porque são de fato dos grandes aí da história do nosso clube. O Rafael Alves de Oliveira pergunta: passa uma impressão que o clube está sendo sucateado para ser repassado ao setor privado. Você acredita que isso pode ser fato? Rafael, obrigado pela pergunta. Em diversas oportunidades eu tive essa mesma impressão que você e particularmente eu não me permito duvidar de mais nada, tá? O Cruzeiro não é um clube composto por um conselho confiável, nem que tenha uma diretoria confiável, nem que tenha uma oposição confiável. E essas movimentações que a gente já viu acontecer em algumas oportunidades, né? Vem aí grandes empresários que vão se movimentar para ajudar o Cruzeiro. No final das contas nunca dá em nada. Por quê? O ego dos caras é maior que o mundo e no final das contas a gente sabe que eles estão mais preocupados com os próprios interesses, com o que é que eles podem ganhar nessa história, do que com uma ajuda ao clube sem nenhum tipo de interesse, apenas pelo bem do clube. Eu acho que o único que cansou de fazer isso em diversas oportunidades é realmente o Pedro Lourenço, que eu não descarto que tenha também interesses pessoais envolvidos nisso, mas quantas vezes esse camarada tirou dinheiro do bolso e ajudou o Cruzeiro, né? E muitas vezes inclusive foi aí ignorado por diretorias e tudo mais, mas é um cara que já deu provas concretas de que ajuda o clube, sendo que a grande maioria fala que vai ajudar, mas quando chega na hora H, eu só ajudo se for do meu jeito, tá? Então eu temo sim, às vezes eu fico até um pouco preocupado com esse desespero que algumas pessoas têm, que a gente tem que virar clube empresa, quando todos os exemplos do mundo já mostraram que simplesmente a transformação em clube empresa não vai resolver nenhum dos problemas do Cruzeiro, tudo depende de ser bem administrado ou mal administrado, e aí, irmão, qualquer modelo que você administrar bem vai trazer bons resultados para o clube, e como a gente é constantemente mal gerido, parece que o clube empresa é a solução, quando pode ser o fim definitivo do clube. E acho que depois do tanto de porrada que o cruzeirense tem tomado aí nos últimos anos, se tem algum torcedor que confia plenamente nas pessoas que estão à frente do clube e acha que jamais fariam algo desse tipo, aí é esse torcedor que está fora da realidade, né? Porque não importa o tamanho da sacanagem que façam com a gente agora, eu não me surpreendo com mais nada que venha do Cruzeiro. O Renan Felipe pergunta: que fim levou o nosso glorioso Bruno Soneca? Renan, obrigado pela pergunta. Fiz uma rápida pesquisa aqui, identifiquei aí onde está Bruno Soneca, mas só para contextualizar um pouco para quem não lembra dele. O Bruno jogou no Cruzeiro em 2008, né? Ele é cria da base do Grêmio, foi comparado com Ronaldinho Gaúcho no início de carreira, inclusive. Teve uma passagem fraquíssima pelo Cruzeiro, é sem dúvida nenhuma um dos piores camisas 10 da nossa história. Não vou dizer que foi o pior camisa 10 da história do Cruzeiro, porque eu não vi todos, né? Mas eu acredito que ele pega pelo menos um pódio, na pior das hipóteses um top 5, porque esse rapaz realmente apanhava da bola, e o apelido Soneca era pelo seu comportamento em campo, né? Um jogador pouco comprometido no momento sem bola, digamos assim. Fizeram uma reportagem com ele no Zero Hora, em maio do ano passado, em que falam basicamente desse final de trajetória. O Bruno já aposentou, tá? Inclusive foi em 2015, jogando pelo Marcílio Dias, e ele passou, além de Grêmio e Cruzeiro, pelo Fluminense, jogou no futebol japonês, e ele fala inclusive que essa passagem pelo futebol japonês lá em 2011 foi quando ele aprendeu a jogar sem a bola. Foi aí que ele passou a entender um pouco mais o futebol, a importância de ajudar na marcação. Convenhamos que já era meio tarde, né? Ele já estava ali no final de carreira com quase 30 anos, e depois que ele se aposentou ele está em Balneário Camboriú e abriu uma escolinha de futebol. Fiquei com um pouco de pena das crianças que estão aprendendo com ele? Fiquei, mas brincadeiras à parte, eu acho legal que o cara tenha entrado um pouco na brincadeira, né? Aceitado o apelido de Bruno Soneca, reconhecido as falhas dele como jogador ali de fato, e quando ele apareceu no Grêmio ele realmente mostrou um bom futebol, foi jogador de seleção de base inclusive, mas não teve a carreira que se esperava, né? Virou folclore pela rápida passagem aqui no Cruzeiro em 2008, realmente não jogou nada, mas está seguindo a vida dele, e eu acredito que o cara morando em Balneário Camboriú, família consolidada, certamente não está passando um aperto de grana também, né? Porque teve uma carreira bem aí importante por diversos clubes, então eu acho que ele está melhor que nós. E para fechar, o Vitor Dias pergunta: sua família é cruzeirense? Como começou a torcer pelo Cruzeiro? Vitor, obrigado pela pergunta. Sim, a minha família próxima é cruzeirense, tá? Os pais, a minha irmã, o cachorro da minha irmã também é cruzeirense, e aí tem algumas ramificações, né? Tipo primos e tudo mais, que são atleticanos ou que torcem para outros clubes, mas a esmagadora maioria da família é sim
sim cruzeirense e eu sou torcedor do Cruzeiro desde que eu me entendo por gente. Como eu falei numa resposta anterior, as minhas primeiras lembranças do Cruzeiro são ali 95, 96. Esse quadro que tá aqui no fundo, que é um pouco difícil de ver inclusive, é o quadro do time campeão da Libertadores de 97, cara. E esse quadro foi me dado por um tio meu, que já faleceu inclusive quando eu era criança, e ele me deu esse quadro, tinha algumas lembranças assim, então desde muito jovem eu sempre fui cruzeirense. Então eu não tenho nenhuma história muito interessante pra falar sobre isso, né? Eu já vi, por exemplo, o Valdir lá do canal Cruzoeiro falando que em determinado momento da infância ele era atleticano e tal. No meu caso nunca aconteceu, eu sempre fui cruzeirense mesmo. Acho que é uma escolha, na verdade, que eu não sei até que ponto é uma escolha, uma influência, né? Que eu não me arrependo de forma alguma, até porque convenhamos, né? As outras opções eram muito piores que o Cruzeiro. E por mais que a gente esteja passando um grande perrengue nesse momento, cara, eu prefiro lembrar que o Cruzeiro já deu muitas alegrias, muitos episódios maravilhosos na nossa vida. A gente tá passando por uma fase realmente muito ruim, mas fica sempre a esperança de que em determinado momento as coisas melhorem. Eu não sei até que ponto o Cruzeiro pode voltar a ser o clube glorioso que foi um dia, ou se a gente vai só tentar sobreviver por algumas décadas. Eu realmente não sei qual vai ser o nosso futuro, mas acho que vale a pena. E pelo tanto de alegria que o Cruzeiro já nos deu, a gente deve também ficar junto dele nesse momento de dificuldade. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos e para fazer a sua pergunta para que eu responda na semana que vem. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!